Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro, hoje a igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa de Santo André Apóstolo, Jesus, no evangelho de hoje, ele chama os seus primeiros discípulos. Ele chama Simão, chamado de Pedro, conhecido como Pedro, Simão Pedro, e o seu irmão André. Jesus chama Pedro e André para o seu seguimento, e é interessante o que Jesus diz para eles. Jesus diz assim: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Ora, é muito interessante porque ainda hoje muita gente, quando se fala a respeito do seguir Jesus, parece que o seguimento a Jesus é para quem não tem o que fazer, ou como dizem, é para quem tem tempo. Mas espera aí, Simão Pedro e André estavam trabalhando. E Jesus chega lá e diz: Vem, segue-me. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Mostrando que o trabalho não impede e não deve impedir da pessoa seguir ou viver o seguimento a Jesus Cristo. Diz o Evangelho que eles deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. A mesma forma aconteceu com Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu. Deixaram tudo, deixaram pai, a barca, tudo, e seguiram Jesus. Primeira coisa que nós temos que pensar é sobre o chamado que o Senhor nos faz. Cada um de nós é chamado, é escolhido e chamado por Deus. Agora, como temos respondido ao Senhor que nos chama? Qual tem sido a nossa resposta? Olhemos para a nossa vida hoje e procuremos perceber como é que nós estamos respondendo ao chamado que o Senhor nos faz. O nosso sim, a nossa resposta ao chamado de Deus tem sido uma resposta generosa? Tem sido uma resposta generosa? Uma resposta de amor? Uma resposta de doação? Uma resposta de serviço? Ou não? Como tem sido a nossa resposta diante do chamado que o Senhor nos faz? Santo André, este mesmo que fala o Evangelho, que ouviu o chamado de Jesus e logo seguiu, abandonou tudo e seguiu Jesus, e se tornou um pescador de gente, pescador de almas. Foi o que Jesus falou para eles, Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguiram a Jesus. Então, como tem sido o nosso seguimento a Jesus? Como tem sido a nossa resposta
ao Senhor. Santo André, como eu ia dizendo, por que o padre está de estola vermelha hoje? Porque assim como Simão Pedro, André também se tornou mártir. Foi capaz de derramar o seu sangue por causa da sua fé e do seu seguimento a Jesus Cristo. Por que não dizer, por causa do seu amor a Cristo? Não basta seguir Jesus, se não for por amor. O seguimento a Jesus Cristo deve ser fundamentado no amor a Ele, no amor a Cristo. E a outra graça que precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de não somente te acompanhar pelo caminho, dá-me a graça de te amar. Porque caminhar atrás de Jesus sem amor, um dia a gente cansa, um dia a gente volta atrás. É preciso amor. É preciso amor para seguir em frente. É preciso amor para continuar seguindo. É preciso amor para poder perseverar na fé. E Santo André se tornou mártir, derramou seu sangue por causa do seu amor a Cristo. E como todos já sabem, a tradição nos ensina que Santo André morreu crucificado. Só que a sua cruz em forma de X. A sua cruz em forma de X. Foi dessa forma que ele deu a vida por Jesus? Foi dessa forma que ele demonstrou seu amor pelo Senhor. Mas ele não negou a sua fé, permaneceu fiel até o fim. Não se desviou da sua fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, hoje peçamos ao Senhor, pela intercessão de Santo André, a graça de respondermos com generosidade o chamado de Deus e, acima de tudo, a graça de amá-lo. De amá-lo com coração indiviso, um coração inteiro. Senhor, que Tu possas nos dar um coração que Te ame de verdade e que seja capaz de dar a vida por Ti, assim como Santo André. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.